Sabe quando a gente financia um carro e aparece aquele termo estranho no contrato? Alienação fiduciária. Pois é, hoje a gente vai desvendar o que isso realmente significa e, o mais importante, vamos entender de vez o que é o tal do prazo de 5 dias, que é super crucial numa ação de busca e apreensão. Então, bora lá. Essa é a grande questão, né? Se alguém já financiou um carro ou uma moto, com certeza já se deparou com essa frase no documento. E é exatamente para a gente decifrar o que isso quer dizer e quais as consequências disso que estamos aqui hoje. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro ponto que a gente precisa entender para sacar o que é alienação fiduciária é: quem é o dono do bem de verdade durante o financiamento? E olha, a resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Na prática, funciona mais ou menos assim. A pessoa que está comprando o bem, o devedor, transfere a propriedade para o credor, que geralmente é o banco. Mas, e aqui está o pulo do gato, o devedor fica com a posse direta, ou seja, ele pode usar o bem, dirigir o carro, morar no apartamento. O banco, por sua vez, fica com a propriedade fiduciária, que é uma propriedade temporária que só serve como garantia da dívida. Para ficar bem fácil de entender, vamos usar o exemplo do João. Ele financia um carro. Ele que usa o carro todo dia, leva para passear, vai trabalhar, mas legalmente falando, lá no documento, o proprietário é o banco. Essa propriedade só muda de mãos, de fato, quando João paga a última parcela. Aí sim, o carro passa a ser 100% dele. Bom, agora o assunto fica um pouco mais sério. O que acontece se, por algum motivo, o pagamento das parcelas atrasa? É aí que a gente entra num caminho que pode levar à temida busca e apreensão do bem. O processo não é do dia para a noite. Ele tem etapas bem definidas na lei. Primeiro, o banco precisa notificar a pessoa que está devendo. Se a dívida não for paga, aí sim ele pode entrar com uma ação na justiça. Comprovando a dívida, o juiz costuma dar uma liminar, que é basicamente uma ordem para apreender o bem. E por fim, um oficial de justiça vai lá e cumpre essa ordem. E olha só, essa súmula 72 do STJ mostra que esse primeiro passo é obrigatório. Mora é o nome jurídico para atraso no pagamento, ou seja, sem provar que notificou o devedor e que ele está em atraso, o credor não consegue nem começar o processo. Isso é uma garantia, é uma proteção importante para o consumidor. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. Depois que o bem é apreendido, um cronômetro começa a correr. A grande dúvida que existia e que gerava muita discussão era: quando exatamente esse cronômetro começa a contar? Para a gente entender bem o problema, vamos olhar o caso da Regina. O carro dela foi apreendido no dia 7 de novembro. Só que ela só foi notificada oficialmente disso uma semana depois, no dia 14. E aí veio a dúvida que foi parar lá no STJ. O prazo de 5 dias que ela tinha para pagar toda a dívida e pegar o carro de volta começava no dia 7 ou no dia 14? Faz toda a diferença, né? E por que essa confusão toda? Porque a gente tinha duas leis que pareciam dizer coisas diferentes. De um lado, o decreto-lei específico da alienação fiduciária, que diz que o prazo começa depois da apreensão. Do outro, o Código de Processo Civil, que é a regra geral para tudo, dizendo que os prazos começam a contar da notificação. E aí, qual das duas regras valia? Essa era a pergunta de R$1 milhão. Porque uma semana a mais ou a menos, como no caso da Regina, pode ser o tempo necessário para conseguir o dinheiro, resolver a situação e recuperar o bem. Definir esse ponto de partida era algo fundamental. Depois de muito debate, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo. Ele deu uma decisão final sobre o assunto para pacificar a questão e criar uma regra única para todo o Brasil. Vamos ver então qual foi essa decisão e, mais importante, por que eles decidiram assim. E a resposta, preto no branco, foi essa. O STJ definiu, no tema 1279, que o prazo de 5 dias para pagar a dívida toda começa a contar no dia em que o bem é efetivamente apreendido. Ponto final. Não é da notificação, é da apreensão. E por que isso? O primeiro motivo é um princípio básico do direito, o da especialidade. Funciona assim: quando a gente tem uma lei geral e uma lei específica sobre o mesmo assunto, a específica é que manda. Como o Decreto-Lei 911 foi feito só para falar de alienação fiduciária, ele ganha do Código de Processo Civil nesse ponto. O segundo argumento é um conceito chamado mora ex re. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Se uma dívida tem data certa para vencer, o atraso acontece automaticamente um dia depois do vencimento. A pessoa não precisa ser avisada de que está em atraso, ela já sabe. A apreensão é só a consequência disso. E por último, uma razão bem prática: segurança jurídica.
A data em que o oficial de justiça apreende o bem é um fato, é objetivo, está lá registrado. Se o prazo começasse a contar da ciência do devedor, isso poderia gerar uma confusão enorme, discussões sem fim e até manobras para atrasar o processo. Com um marco claro, tudo fica mais seguro e eficiente. Mas atenção aqui, este é um ponto que causa muita confusão e é crucial entender. Uma coisa é o prazo para pagar a dívida e pegar o bem de volta. Outra, bem diferente, é o prazo para se defender no processo. Os pontos de partida são outros. Então, para ficar bem claro, para pagar a dívida toda e reaver o bem, são 5 dias contados da apreensão. Agora, para apresentar uma defesa no processo, contestar a dívida, o procedimento, aí o prazo é maior, de 15 dias. Ele só começa a contar quando o aviso de que a pessoa foi citada é juntado no processo. São 2 contagens de tempo totalmente independentes. E com isso a gente fecha essa análise. Fica claro que a decisão do STJ quis dar mais agilidade e eficiência para a garantia do credor. Mas a reflexão que fica é: será que essa regra, com prazo tão curto, começando de um ato que o devedor pode nem ver na hora, encontrou equilíbrio perfeito entre os direitos de quem empresta e a proteção de quem pegou o empréstimo? É uma pergunta importante que a lei nos deixa para pensar.